Em primeiro lugar, a minha saudação ao senador aqui, que acaba de falar. E dizer ao senador, vai ser senador aí, dizer que é uma alegria muito grande estar aqui hoje com vocês, porque na verdade o Jonatas, lá numa das nossas reuniões, numa das comissões lá, nos encontramos, e aí ele me disse, quando eu passava no meio lá conversando com o pessoal, Edson, vamos fazer um movimento lá em Manaus? Vamos, vocês é que determinam, vocês é que mandam, nós aqui só cumprimos. E demorou um pouquinho, na verdade, né? Mas hoje aqui estamos para conversarmos um pouco. Eu não sou palestrante e por isso eu quero cumprimentar todos os palestrantes que eu tive a oportunidade hoje de manhã e à tarde de ouvi-los e vê-los conversando com tanta proeficiência, com tanto conhecimento de causa, com tantas novidades e com tanta verdade das realidades que foram expostas aqui, achei muito importante e muito interessante. Mas eu queria primeiro também agradecer, antes de agradecer, parabenizar o sindicato pelo aniversário de 26 anos de hoje. E o faço na pessoa do Rui Barbosa, Violante, violante, não é violação, é violante realmente de trabalho e de ação, né? Que ele, juntamente com o Emerson, a dona Lindomar da Silva Lins e a doutora Raquel estiveram comigo lá no nosso pomposo gabinete e uma sede extraordinária que vocês tiveram a oportunidade de conhecer, sede do Mozart, uma sede humilde, uma sede que nós compramos com até certa dificuldade, não digo, né, mas nós tivemos que comprar uma sede, eu já vou dizer daqui a pouco onde surgiu esse nosso movimento, né, e estiveram lá comigo, batemos um bom papo, e aí me convidaram para aqui, eu disse, ó, vocês marcam as datas e nós aqui vamos cumprir, porque nós somos soldados. Nós do Mozart, eu sou presidente do Mozart há um bom tempo, porque eu estou acostumado lá nos microfones lá da Câmara, lá a gente pode, de vez em quando, alguém lá com muita raiva consegue até jogar o microfone. Aqui eu já vejo que não dá, porque ele facilmente sabe, mas deixa uma outra pedra aqui também. Então são duas, né? Bom, mas eu queria dizer que estiveram lá conosco e aí nós fizemos esse entendimento e, para minha alegria, estou aqui hoje falando, conversando, porque eu não sou palestrante. Muitos me falam, o professor quando é universidade, o professor vem cá. Não, eu sou aluno, eu não sou professor. Eu já passei bastante por universidade, mas sempre como aluno. Eu nunca dei aula em universidade, né? Mas eu queria agradecer também muito, então, a eles que lá estiveram, não é? Que me entusiasmaram para vir aqui. Eu, na verdade, já tinha estado muitas vezes em Manaus, porque muitas entidades nacionais fazem os seus encontros por aqui. E numa dessas eu fui até para Parintins, lá para torcer, lá para o Caprichoso. Quem que é o vermelho? É o Garantido. Eu fui com o meu Garantido. Além de ser garantido, eu ainda fui torcer para ver se outros ainda se convencessem também da oportunidade também de se garantir no fato garantido. Então, mas apreciei muito o Caprichoso também, embora ele não venha, o Caprichoso pode caprichar muito, mas não vence o garantido nunca. Lá no Sul é assim. Eu sou do Rio Grande do Sul e lá vocês já viram que eu sou colorado, internacional. Bem, mas eu queria também fazer menção ao professor Girão. Ele está aqui? Está aí.
Numa das oportunidades que eu vim aqui, numa tarde eu fiquei sem agenda, eu disse, eu vou dar uma volta por aí. E aí vim dando uma volta e cheguei na associação deles aí, entrei, perguntei quem era, quem não era, e quem me recebeu foi ele. Ele me recebeu e aí já fomos conhecer toda a entidade, etc. Também eu me entusiasmei naquela oportunidade, na verdade nós já tínhamos até meio nos comprometido, não comprometido porque não tinha data firmada. Mas eu disse, assim que houver possibilidade, assim que for formatado o encontro, lá nós estaremos. E também o Aurélio Vieira dos Santos, que é diretor de aposentado do Sindicato do Amazonas, está aqui ele? Ele já foi. Bom, e o Francisco Félix Teixeira Filho, que eu acho que é um deputado. Você não é deputado federal, não? Eu conheço os deputados federais, os senadores lá do Amazonas, lá em Brasília, que são do Amazonas. Eu sou aposentado do Senado Federal. Então eu conheci muitos políticos, inclusive o Áureo Melo. Não sei se vocês lembram dele, né? Eu conheci muito, era até muito amigo, ele gostava muito de poesia e etc. Bom, então eu queria dizer para você, eu estou citando porque vocês são dirigentes e na pessoa de vocês eu ainda cumprimento todos os demais dirigentes que aqui estão e cumprimento a cada um dos que são aposentados e pensionistas e quero que levante a mão quem são. Por isso eu quero fazer uma saudação especial aos ativos, aos servidores ativos. Porque não existe, nem existiria Mosap, nem existiria sindicato ou diretorias de aposentados se não fossem os ativos. Ou seja, esses que hoje são aposentados é que começaram as lutas e começaram os trabalhos e a construção nos seus órgãos em fazer um grande estado como é o Amazonas. Foram enquanto ativos. Por isso a minha saudação muito carinhosa também aos aposentados de cabeça branca, cabelos brancos, às aposentadas e aos pensionistas também, mas sobretudo aos ativos, porque vocês, na verdade, ainda são um oxigênio muito forte. Eu sempre digo, não existe uma entidade forte se não considerar os ativos, aposentados e pensionistas, e entre todos eles os idosos. E aí, quando eu falo idosos, eu quero incluir os pais, as mães, os vovôs, as vovós, tios, tias, que às vezes não pertencem às categorias, mas de uma forma ou de outra estão interrelacionadas com todos. Porque cada família ou tem um servidor público, ou tem um trabalhador do regime geral, ou então é pessoa rica, mas também tem os seus idosos, seus aposentados também lá dentro. Então, dito isso, a conversa que nós devemos fazer, o foco principal é a PEC 555, mas eu queria dizer que esse movimento ele surgiu em 1991, exatamente dentro da carreira tributária, no estado de São Paulo. Os fiscais do Tesouro Nacional, a CAF, em São Paulo, do Ministério da Fazenda. Isso em 91, depois em 92, eles percorreram todo o país dentro da sua categoria. E como já havia uma previsão de revisão constitucional em 93, já esse movimento resolveu, com aquelas poucas pessoas, 15 entidades, efetivar um movimento nacional em defesa de quê? De 3 princípios básicos que foram consignados na Constituinte e na Constituição Cidadã de 88. Quais foram? A paridade. Toda vez que um ativo ganhasse alguma vantagem, o aposentado também teria que ganhar na mesma proporção, nas mesmas condições. A integralidade de vencimento por ocasião da aposentadoria e a não contribuição para a Previdência Social. 3 princípios básicos. E eles todos enfechados dentro daquele grande conceito de resgate ou de manutenção
da dignidade de cidadãos brasileiros que já deram muito de si para uma construção de uma sociedade justa, igualitária, através do trabalho que desenvolveram nos órgãos a que pertenciam cada um deles. Então, em 1991 surge o movimento dentro de uma categoria, em 93 ele se consolida como um movimento nacional e hoje nós temos em torno de 600, 700 entidades, mais ou menos, em todo o país. É lógico que umas mais atuantes, outras menos atuantes, mas sempre nós temos, lá em Brasília, pelo menos, umas 100 entidades, 100 ou 120 entidades que estão sempre junto na luta. Onde nós fazemos o nosso trabalho? Onde a gente tem que agir para desenvolver e sustentar a luta em defesa das prerrogativas constitucionais conseguidas através da vida laboral. Porque é bom que se diga, ninguém está defendendo privilégio. Nós não estamos defendendo privilégio com o nosso movimento, mas nós estamos, sim, defendendo os nossos direitos garantidos pela ação de cada um de nós durante o nosso trabalho, dentro das leis vigentes e dentro da própria Constituição. Portanto, não há privilégio de ninguém quando estamos nos defendendo nessas matérias. E eu queria dizer para vocês que o nosso trabalho se desenvolve principalmente no Congresso Nacional. E porque eu me aposentei em 1996, final de 96, no governo FHC. Foi. Porque todos os dias vinha insinuações ou notícias que hoje vem um decreto, vem um projeto de lei que vai cortar isso, vai cortar aquilo, vai minimizar isso, vai minimizar aquilo, e, enfim, nós, só no Senado Federal, numa determinada situação, nós saímos em mais de 100, porque já tínhamos as condições e nós não queríamos perder aquilo que a gente já tinha adquirido. Que tudo que a gente adquiriu foi sempre dentro da lei, dentro das condições legais que existiam à época. Então, ninguém queria perder. Bom, aí o nosso trabalho se desenvolve fundamentalmente no Congresso Nacional, através de proposta de emendas à Constituição, ou, inclusive, para tentar derrubar propostas que, porventura, veio do Poder Executivo contra nós. Já o Fernando Collor, no famoso emendão dele, em 92, ele já tentou lá precarizar os direitos dos trabalhadores e dos servidores públicos. Aí ele não conseguiu. Não conseguiu pelas razões históricas que vocês todos conhecem, que ele simplesmente não concluiu o seu mandato. Bom, vieram os outros, e aí substituiu na presidência o Itamar Franco. E o Itamar Franco, ele não mexeu com nenhum direito de servidor e nem do trabalhador. Ele, pelo contrário, ele tentou estabilizar e tentou garantir. Não deu mais, mas também não tirou nada. E depois, então, vieram os outros presidentes, o FHC. É bom a gente falar isso. O Fernando Henrique Cardoso, nos governos dele, nos 8 anos, ele tentou por 8 vezes no Congresso Nacional a precarizar direitos e instituir a cobrança para a Previdência por parte de quem já estava aposentado e atingindo também as pensionistas. Só que ele não conseguiu. Ele conseguiu uma lei, numa das grandes crises, e o Delfim Neto daí dizia lá para os parlamentares no Congresso,
Se o Congresso não aprovar, ele encaminhou um projeto de lei instituindo a cobrança para a Previdência por parte de nós, aposentados e pensionistas. O Congresso aprovou a lei sob um argumento do Delfim Neto. Ele conseguiu convencer os parlamentares que, se por acaso o Congresso não aprovasse naquela noite ou naquela tarde, num dia lá, eu não me lembro bem o mês, e nem o ano, mas no dia seguinte haveria um overshooting do dólar, estourando tudo e rebentando com a nossa economia. Aí os parlamentares votaram a lei, 9.783. Aí o que houve? Nós, através do presidente da OAB, do Distrito Federal, fomos para o Supremo com um ADIM, e lá nós ganhamos. Mas porque era uma lei, inclusive com o voto do ministro Nelson Jobim, que era então o líder do governo, como sempre foi líder do governo no Supremo. Ele conseguiu acompanhar o relator naquela matéria sob o argumento de que, para haver uma mudança ou uma instituição de cobrança, teria que ser via Constituição, emenda constitucional. Só por isso que ele votou. Depois, então, o FHC não conseguiu. Ele tentou outras, teve uma PEC 136 lá dentro, instituindo. Não conseguiu aprovar. Ela não passou nem na comissão especial. Veio, mas não passou por quê? Porque tinha uma oposição aguerrida. Tinha uma oposição muito coesa, que era o Partido dos Trabalhadores, com mais um outro partido que se aliou a eles naquela época. Então nós achávamos que nós estávamos salvos. Veio o presidente, a candidatura do presidente do Lula, nós o recebemos lá no Nereu Ramos, e lá foi colocado a ele que nós confiávamos de que, em havendo reformas, se respeitasse os direitos adquiridos. E ele, num pronunciamento lá contundente, disse que reformas eram necessárias, porque eles tinham assinado um compromisso, o famoso consenso de Washington, e lá eles assinaram um compromisso com o FMI que eles fariam as reformas trabalhista, previdenciária e talvez a tributária, se fosse possível. Nunca se falou em reforma política na época. E aí, diante dessa situação, o Lula disse que fariam as reformas, mas que nós ficássemos tranquilos. E aí nós ficamos tão tranquilos que já no primeiro ano de governo dele, nós levamos essa cacetada toda. Não é? Ficando tão tranquilos, eu me encontrei com ele lá no Congresso Nacional, logo depois da posse dele, e quando ele me viu, ele veio ao meu encontro, me deu um abraço, porque eu dirigia aquela reunião lá, e falei forte com ele, né? Com ele, para ele, enfim, né? Porque já havia zoom de reformas, e já havia indicativo de que haveria uma mudança, que nós deveríamos contribuir com alguma coisa para um fundo de pensão, quanto que eu valho. E aí, deu do que vocês todos conhecem, e nós fomos obrigados, estamos sendo obrigados a contribuir com 11% acima do teto do regime geral. Quem ganhar até 4.129, me parece, está isento. Daí para cima, são 11% sobre o total, daí para cima do total que a gente arrecada, contribui. Porque o ministro Bezoini e o Pimentel,
o senador Pimentel, ele sempre disse que a Constituição de 88 trouxe muita gente para o regime geral, ou seja, efetivou muita gente que eram seletistas no executivo. É que tinha muito. E aí a Constituição lá determinou que quem tinha mais de 5 anos no serviço público ficou estável. Portanto, migrou para o regime único. Né? Mas isso o pessoal lá não tinha culpa. Foi a Constituição que assim determinou. Mas aí, diante disso, veio a reforma e nós ainda, assim, durante a discussão, com o próprio Pimentel, propusemos a criação de um fundo constitucional para um fundo para pensão, em torno de 2 ou 3 ou 4%. E aí ele não aceitou, ele disse, não, nós vamos aprovar porque nós nos comprometemos no FMI e nós fomos eleitos com uma votação extraordinária para cumprirmos aqueles compromissos que nós tínhamos lá. Bom, então nós estamos nessa situação hoje. Mas o Mosap não trabalha só com essa PEC, que já foi aprovado uma PEC a 170, de autoria da deputada Andréa Zito, que corrigia as aposentadorias de pensionistas e também de aposentados. Mas só que lá, e aí corrigia, mas não tudo, eles não conseguiram resolver essa parte toda. Então tem mais uma outra PEC, também em andamento lá na casa, pronta para ser votada, que é a PEC, aliás, a PEC da Andréa, a primeira era 270, foi aprovada no Congresso em uma sessão rapidíssima. E hoje tem uma PEC 170, também da Andréa Zito, que dá paridade integral a todas as pessoas que se aposentarem por invalidez permanente. Isso aí, aprovado, vai resgatar vai corrigir uma grande injustiça para com quem se aposentar, porque hoje, de 2003 para cá, só que tem, quem de 2003 que entrou, não tem essa paridade. E quem estava aposentado antes de 2003, aí tem. Mas é uma grande injustiça, porque já separava aí. Então, essa questão está para ser resolvida. Mas a nossa grande questão hoje é a PEC 555. Câmara, Henrique Eduardo Alves, em inúmeras reuniões, ele sempre, em reunião com ele, ministro e assessores do ministro, na casa do presidente ou lá no próprio Congresso, na Câmara dos Deputados, no seu gabinete, sempre ele dizia que dependia da aquiescência, ou seja, da assinatura de líderes partidários e dos parlamentares. Pois bem, nós temos mais de 420 requerimentos de parlamentares dirigidos ao presidente solicitando pauta. Temos também o abaixo-assinado, assinado num determinado momento por todos os líderes, inclusive o Vicentinho. Só que a assinatura dele não demorou mais do que 3 horas. Quando ele assinou, eu não sei se ele assinou, um dia eu perguntei para ele, mas o senhor assinou, sabia o que assinava ou foi por engano? Ele disse, não, eu sabia que eu estava assinando, mas você sabe, o governo, quando descobriu, me obrigou a retirar minha assinatura, eram 24, aí totalizou os líderes. Aí ele retirou a assinatura, ficaram 23. E o presidente Henrique Eduardo Alves estava sempre dizendo, não, mas eu preciso da aquiescência do governo. E aí tinha o famoso núcleo duro do governo, que não aceitava nada, não queria nem negociar, nem ouvir, quanto mais negociar. Bom, e depois então, nós viemos nesse impasse. A PEC está prontinha para ser votada,
em Natal, no dia 19 de setembro, num congresso da COBAP, entidade que o nosso José Pereira Araújo pertence, lá em Natal, foi o Henrique Eduardo Alves e foi o ministro Garibaldi, porque eles são do Rio Grande do Norte. E lá ele não tinha jeito. Eles tiveram que ir lá, porque estava projetada uma passeata de 2.000 pessoas, como de fato ocorreu, lá em Natal, para pressionar o homem. E eles ficaram sabendo disso. Então, num dia antes, eles nos chamaram lá e tentaram nos desviar do assunto, para não fazer a passeata. Eu disse, não, nós não temos mais condições de não fazer a passeata, nós vamos fazer a passeata. Aí ele foi no dia seguinte e fez o discurso e disse que ele, dia 14 de outubro, submeteria essa matéria aos líderes partidários. E aqui tem uma confusão. Muita gente entendeu que ele colocaria em votação, mas não foi isso que ele disse. Ele disse que submeteria aos líderes partidários no dia 14 de outubro. Eu sempre recebo, aliás, não é um só, eu recebo vários desses bilhetes. Mas não tem problema. Eu vou encurtar, porque também o presidente já me alertou que aqui encerram os trabalhos às 14 horas. Yes. Ou seja, 15 lá de Brasília. Então é justo, porque o pessoal aqui começa a trabalhar muito cedo. Bom, mas daí o presidente lá e firmou até um documento conosco lá, carta compromisso, que eu achava que ele não ia assinar, mas ele assinou. Mas ele assinou porque ele achava que ganharia no primeiro turno. Aí o Lula foi lá e deu uma rasteira nele. Nele e no Garibaldi Alves. E uma vez eu disse para o Garibaldi, para o ministro, ele é senador e como eu sou lá da casa, eu já conhecia ele muito, e ele me conhece também, eu dizia, meu chefe, o senhor vai levar um tombo um dia aí. Disse, que tombo? Espera. Os senhores estão muito subservientes ao governo. Os senhores não têm... Aí eu disse, o senhor não tem coragem de se contrapor ao ministro da Fazenda, à ministra do Planejamento e à Casa Civil? Porque ele já tinha assumido vários compromissos conosco, que em 14 dias ele nos traria a resposta lá desse núcleo duro do governo, nunca nos deu. Aí quando chegou lá em Natal, ele não teve saída. E o presidente da casa daí fez um discurso e disse que não era engavetador de projetos, que ele vai terminar os 11 mandatos dele este ano. Ele é governador. Se ganhar, será governador. Se não ganhar, não vai ter nada. Né? Hein? Se ele não ganhar, se aposenta como deputado. Independente se ganhar ou não, se aposenta como deputado. Bom, mas isso aí é outra história. Que aí um dia um cara me perguntou, mas eles podem se aposentar? Pode. Eles têm uma regra lá que pode. Mas ele tem tempo de servir porque eles contribuem. Então ele tem. Bom, aí ele assinou um compromisso conosco lá, essa carta compromisso, eu não sei se vocês receberam, eu pedi que mandasse para vocês aqui. E agora no dia 14, aí a COBAP, nós resolvemos nos unirmos. Una-se significa o Movimento Unificado dos Idosos Aposentados Pensionistas do Serviço Público e do INSS. Por quê? Porque nós, servidores públicos, nós somos aposentados no Brasil inteiro, de todos os servidores públicos, nós somos em torno de 3.200.000 aposentados do serviço público, dentro de 8 milhões e alguma coisa de servidores públicos, entre ativos e aposentados. Aí nós discutimos lá num congresso, aliás, num encontro que nós tivemos lá,
Você me desculpe que eu estou com problema de garganta por causa dos ar-condicionados de avião e muito local diferente. E aí o meu filho, que é médico, disse, não, isso aí significa velhice, você acha que não está velho, não? Aí eu disse, não, eu tenho 2 filhos médicos, quando eu preciso, eu procuro o meu fora. Bom, mas aí a verdade é que nós fizemos uma união entre o trabalhador brasileiro do regime geral, do INSS, e do serviço público. E elegemos as 2 matérias fundamentais, a PEC 555 e o projeto de lei 4434, que corrige o salário dos trabalhadores no mesmo índice que é dado ao salário mínimo. E não pusemos ainda o fator previdenciário, que, no nosso entender, é mais nocivo, muito mais complicado para todos, porque atinge trabalhadores que contribuíram com 20, 10, 12 salários mínimos e hoje ganham 1/3 ou nem bem 1/3 do que ganhavam quando se aposentam. E além disso, quando há correção do salário mínimo, é dado um outro índice para quem ganha acima de um salário mínimo, abaixo. Isso significa o quê? Que o trabalhador brasileiro, um pouquinho mais de tempo daqui para frente, vai estar todo mundo nivelado no salário mínimo. Isso não é justo. Então nós resolvemos nos unir. E aí alguém perguntava, mas vocês são servidores públicos e tem certas categorias, e da Fazenda é uma delas, né, de modo geral, ganha acima, lógico, tem que ganhar acima. E aí o pessoal compreendeu, disse, não, vocês ganham o que vocês merecem, mas nós é que não ganhamos o que merecemos. E por isso eles aceitaram e nos unimos para brigarmos juntos, com as causas deles e com as nossas causas. Então aí é que surgiu o UNA-se. Eu tenho aqui o segundo jornalzinho. E eu quero já terminar, porque eu tenho que terminar mesmo, né? Apenas dizendo o seguinte. Dizendo o seguinte, cabe a cada um de nós, seja servidor público, aposentado e pensionista, ou seja, aposentado ou pensionista do regime geral. E também cabe a cada um dos servidores públicos também ativos a estarmos sempre irmanados na defesa dos direitos e garantias que não são favores, mas nos é devido, primeiro pela dignidade de cada um de nós, dos servidores e dos trabalhadores brasileiros. E em segundo lugar, porque as leis assim nos asseguraram. E em terceiro lugar, que nós somos cidadãos brasileiros. Nós merecemos o respeito da sociedade brasileira, e a sociedade brasileira precisa saber que Estado nenhum funciona sem uma máquina administrativa, e ela é feita por servidores bem qualificadas, bem pagas e, sobretudo, reconhecidas como grandes construtores da nação brasileira. Eu estou querendo, até com os termos para reduzir e para resumir tudo. Mas quero dizer com vocês, nós estaremos sempre junto com vocês e vocês sempre junto conosco, trabalhando no Congresso, fora do Congresso, buscando a manutenção dos nossos direitos, das nossas garantias, porque isso é reconhecer a nossa dignidade como cidadão, como aposentado e como servidores públicos. Um abraço a vocês